Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno e aqui também diurno, porque esse é um programa especial. Nós iremos falar sobre os eclipses que irão acontecer em agosto de 2017. Serão dois, o eclipse lunar, em 7 de agosto de 2017, e o solar, o eclipse que vai acontecer em 21 de agosto de 2017. Bom, qual será o nosso roteiro aqui das explicações? Primeiramente, nós iremos falar sobre como funciona o eclipse lunar, os seus tipos de eclipses lunares, ok? Mas uma explicação muito rápida para a gente pelo menos ter um entendimento sobre essa explicação aqui, sobre o eclipse lunar de 7 de agosto de 2017. Aqui nós iremos falar como funciona esse eclipse e também onde poderá ser observado esse eclipse. Aqui, depois disso, fechando esse ciclo sobre o eclipse lunar de 7 de agosto, nós iremos falar como observar esse eclipse, ok? Agora, aqui nós iremos falar sobre o eclipse solar. Para tanto, no primeiro momento, sobre quais são os tipos de eclipses solares que existem. Depois nós vamos falar sobre o eclipse solar de 21 de agosto de 2017, a grande vedete que tem por aí, que está surgindo. E também iremos falar como observar, né? Além aqui de quem poderá observar, ok? E onde poderá observar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente sobre eclipses lunares. Essa figura que está fora de escala, ela representa, pelo menos para nós, de uma maneira bem didática, sobre a posição que o Sol, a Terra e a Lua deverá estar. Perceba que para ter o eclipse lunar é necessário que você tenha a Lua, que você tenha o Sol aqui, que você tenha a Terra e a Lua aqui, ok? Dois fatores importantes para que se aconteça um eclipse lunar. Você tem que ter a penumbra que aqui está projetada, a penumbra da Terra, ok? E você tem a umbra, que aqui está projetada, a umbra da Terra, ok? O que acontece? Quando a Lua passa por aqui, na penumbra da Terra, nós temos o chamado eclipse penumbral, ok? Eclipses penumbrais não são muito legais de serem observados. Para quem mora numa cidade com poluição luminosa, quase nem percebe, e na verdade às vezes nem percebe que está acontecendo um eclipse penumbral. Tá, ok? Agora, quem mora numa cidade sem poluição luminosa, percebe que a Lua ela perde aquele aspecto brilhante prateado, ok? E uma outra maneira de se observar, como eu costumo fazer, é a seguinte: eu fico olhando para a minha sombra. Em noite de lua cheia, você costuma ver sua sombra projetada na cidade sem poluição luminosa. Quando acontece um eclipse lunar penumbral, essa sombra deixa de existir. E aí você está, então, vivendo esse momento do eclipse penumbral, tá, ok? Mas de todos é o mais, vamos dizer, mais sem graça de observar. Agora você tem o eclipse parcial, que ele passa pelo penumbral, fica entre a umbra da Terra e a penumbra da Terra, e aí tem aquele aspecto cortadinho da Lua, que é muito bonito de ver. Depois continua no seu eclipse parcial, mas caminhando para o final, e aí ele entra de novo, novamente, para o penumbral. Tá, ok? É um belo eclipse, muito bonito de ser observado, vale a pena contemplar quando isso acontecer. Agora, o mais bonito de todos, tá, ok? Que pode ser observado na cidade com ou sem poluição luminosa, é o eclipse total. E aí, o eclipse total você tem quando a Lua passa pela penumbra da Terra, acontece o parcial, a Lua fica imersa na umbra da Terra, e aí você tem aquele aspecto avermelhado escuro da Lua, muito bonito de ser observado, e depois ela acaba saindo da umbra da Terra, acontece novamente o parcial, que aqui está, e aí vem o penumbral. Tá, ok? Então é um belo eclipse de ser observado nas cidades com ou sem poluição luminosa. O parcial também pode ser visto na cidade com ou sem poluição luminosa, tá, ok? Muito bem, vamos lá. O que vai acontecer com o eclipse lunar de 7 de agosto de 2017? Aqui, com essa bola cinza, vamos dizer, tá? Aqui essa parte, esse círculo, né? Vamos ser mais técnico, né? Esse círculo cinza nós temos a penumbra da Terra. Nesse círculo avermelhado nós temos a umbra da Terra. Aqui, essas bolas, esses círculos aqui são a representação da Lua nos seus diferentes momentos, tá, ok? E essa figura foi concebida para os observadores no hemisfério sul. Tá, ok? Muitas vezes a gente costuma ver essa figura, mas visto para o hemisfério norte. Aqui eu fiz uma projeção, né? Acabei colocando para o hemisfério sul. Tá, ok? Muito bem. No primeiro momento, onde você tem a Lua vindo na sua fase quase cheia, tá? A Lua vai tocar na penumbra da Terra. Isso vai acontecer a 12h50, horário de Brasília. Tá, ok? Depois, quando ela fica imersa na penumbra da Terra, ela vai querer começar a tocar na umbra da Terra. Isso vai acontecer às 2 horas da tarde e 22 minutos.
também horário de Brasília. Aí você tem o momento máximo, que é o momento mais legal de observar. Por quê? Porque você vai ver que ela está uma pequena parte aqui na umbra da Terra e a outra na penumbra da Terra. Quando essa parte está aqui na umbra da Terra, nós temos o chamado eclipse parcial. Por isso que esse eclipse lunar de 7 de agosto, ele é chamado eclipse lunar parcial, porque a Lua vai estar parcialmente na umbra da Terra. Esse momento máximo vai acontecer às 15 horas e 21 minutos, às 3 horas da tarde, 21 minutos, horário de Brasília. Daí, ela volta para ficar imersa na penumbra da Terra, às 16 horas e 18 minutos, então tem o seu fim, quando ela sai da penumbra da Terra, às 16 horas e 50 minutos. Para os observadores mais atentos, perceberam que nós não poderemos observar esse eclipse aqui em grande parte do Brasil, tá ok? Principalmente o momento máximo, porque ainda vai estar de dia. Não que nós não conseguimos ver a Lua durante o dia. Sim, há fases da Lua que a gente consegue ver durante o dia. Porém, contudo, todavia, aqui no caso do eclipse, a gente não vai conseguir ver, tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí as explicações sobre o eclipse lunar. Bom, o momento máximo, eu tenho uma foto aqui que eu tirei lá em 27/10/2004, então os equipamentos não eram dos melhores, nessa época a gente não tinha os equipamentos muito bons, né, de fácil comercialização, mas dá para perceber que eu tenho aqui, ó, a Lua, esse pedaço aqui da Lua na umbra da Terra. Tá? Enquanto eu tenho esse pedaço da Lua aqui na penumbra da Terra. E é assim que a gente vai ver aí o eclipse, ou quem poderá observar o eclipse vai ver o eclipse parcial, tá ok? Muito bem. Agora, quem vai poder observar esse eclipse? E aqui vem a notícia não muito legal, tá ok? Porque se você perceber, essas pessoas que estão vendo aqui, elas vão ver a Lua, o eclipse durante o nascer da Lua. Todas essas pessoas que estão localizadas nesta região, que compreende o P1, aqui poderia até ter um Mzinho, e o P4, o Mzinho de momento máximo, tá ok? Todas essas pessoas poderão contemplar o eclipse na sua totalidade, ou seja, passando pela penumbra, e pelo momento máximo, que é o parcial, depois indo para o outro lado, tá ok? Da penumbra, tudo bem? Agora, o Brasil não está aqui, ok? O Brasil está aqui, ó. Ou seja, essa região aqui, tá? Mais aqui na costa brasileira, aqui, tá ok? Vão poder ver o final do eclipse, ou seja, no seu momento penumbral, tá ok? Ou seja, em resumo, que eu posso falar para vocês que o momento da umbra vai acontecer às 16 horas e 18 minutos. A gente não consegue ver porque ainda está dia. Às 17 horas e 50 minutos vai ser quando a Lua, em algumas regiões aqui do Brasil, vai querer nascer. Ok? É quando o momento dela vai querer nascer. Aqui, desculpa, aqui é quando ela está se pondo, tá? Moon 7 é se pondo, tá? Eu falei nascendo, não, aqui é se pondo. E aqui é nascendo, ok? É o caso do Brasil. Quando a Lua estiver nascendo, vai ser o momento que estaremos no final do eclipse. Então, um conselho que eu dou para todos vocês, brasileiros, né? Quem está aqui no Brasil, não perca tempo para observar esse eclipse. Toda essa explicação para te falar, não perca tempo para observar esse eclipse, pelo menos, tá? Pelo menos a olho nu, tá? Porque existe uma outra maneira que você pode observar, que é acompanhar pela internet. Eu vou colocar alguns links aqui embaixo desse vídeo, tá? De alguns lugares que vão transmitir ao vivo esse eclipse, ok? Então, com possibilidade de transmissão ao vivo, tá? Porque muitos observatórios acabam falando que vão transmitir, porém, às vezes, por condições climáticas, por exemplo, fecha o tempo, eles acabam não transmitindo. Aí eles ficam conversando, ficam batendo papo lá, falando sobre o eclipse, como eu já fiz isso uma vez pela Climatempo, todos os equipamentos preparados para transmitir, infelizmente, as condições climáticas não foram favoráveis. Isso acontece. Tá ok? Mas eu vou deixar alguns links aí de observação desse eclipse lunar aí para você acompanhar pela internet, tá ok? Então, recordando, infelizmente, esse eclipse lunar parcial de 7 de agosto de 2017 não será visível no Brasil. Não perca seu tempo, porque não será. Agora, se você quiser, por exemplo, estou voltando slides aqui, tá, gente? Por exemplo, às 15 horas e 21 minutos, horário de Brasília, ou por volta, né? Começa mais ou menos às 2h30 da tarde, tá? Entrar no site que poderão transmitir ao vivo, aí sim você vai ver isso aí via internet, ok? Isso depende um pouquinho do fuso, tá? Mas vale a pena aí, tá? Contemplar via internet é um belo espetáculo, tá? Agora vamos falar sobre eclipses solares.
porque o eclipse solar que nós teremos esse mês de agosto vai ser fabuloso, ok? E uma parte dele vai ser visível no Brasil, tá? Uma parte do Brasil poderá ver ele, inclusive, aqui no Brasil, tá bom? Então segura aí, porque vale a pena assistir esse vídeo até o final para você saber quem poderá observar e como observar, tá ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre eclipses solares, é necessário falar sobre a Lua no perigeu e Lua no apogeu, ok? A Lua no perigeu é quando ela está mais próxima da Terra, esse aqui, ó. E a Lua no apogeu, quando ela está mais afastada da Terra, ou seja, aqui. Perceba que aqui nós temos a Lua com 357.341 km em relação da distância do centro da Terra ao centro da Lua. Aqui, 406.237 km em relação ao centro da Terra ao centro da Lua. Veja que essa distância é maior do que essa. Por isso, quando observado aqui da Terra, parece que esse momento que ela está no perigeu, parece que está maior. E aqui parece que ela está menor. Isso vai fazer uma grande diferença para um eclipse solar. E a gente vai falar o porquê. Tá ok? Muito bem. Eclipse solar total. O eclipse solar total é um tipo de eclipse que acontece sempre tendo a configuração. Qualquer tipo de eclipse solar, você necessariamente tem que ter a configuração Sol, a Lua aqui e a Terra. Lembra que o eclipse lunar, você precisa ter o Sol, a Terra e a Lua aqui, ok? No solar você tem que ter o Sol, a Lua e a Terra. A Lua tem que estar entre o Sol e a Terra, ok? Essa figura fora de escala vai nos, então, ensinar o porquê que acontece o eclipse solar total. Então, vamos lá. Quando você tem a Lua passando entre o Sol e a Terra, você tem aqui um cone, ok? Um cone de sombra que me faz um eclipse total sendo observado para as pessoas que estão nessa pequena região aqui do planeta Terra, ok? Como a Lua vai caminhando, então essa faixinha aqui de observação também vai acabando caminhando por aqui pela Terra e aí vai varrendo, vamos dizer assim, um pedaço pequeno do planeta Terra, tá ok? Então você tem o eclipse total. No caso do total, é necessário que a Lua esteja muito grande a ponto de tampar todo o disco solar. E Lua, no seu tamanho muito grande, vamos dizer assim, é quando ela está no perigeu. Quando ela está no perigeu, ela acaba tampando todo o disco solar. E aí a gente tem o eclipse solar total, tá ok? Muito bem. É essa imagem assim que, né, lógico, aqui foi um equipamento especial para pegar, mas você vê que esse disco preto que aqui está à frente, tá, é a Lua na sua fase nova. Então, a Lua na sua fase nova acaba passando à frente do disco solar. E acaba, então, acontecendo que a gente tem aí o eclipse solar total, tá? Você não consegue ver o Sol. Há de se falar que alguns aspectos são interessantes. Sim, fica escuro, tá? São poucos minutos, tá? Coisa de 1 a 4 minutos mais ou menos que vai ficar escuro. A temperatura cai, tá? Quem está em campo percebe que os animais que começam a se recolher porque achou que escureceu, tá? Então são alguns fatos interessantes, algumas consequências do eclipse solar total. Beleza. Agora vamos falar sobre o eclipse solar anular. O eclipse solar anular, ele acontece quando a Lua está no apogeu, ou seja, ela está mais afastada da Terra. No perigeu estava aqui, tampando todo o disco solar, acontecendo o total, eclipse solar total. Agora, quando ela está no apogeu, mais afastada da Terra, tá? Ela não consegue tampar todo o disco solar. Por isso que acontece, então, o eclipse solar anular. E por que chama anular? Deixa eu colocar um slide. Olha aqui, ó. Porque faz esse anel. Aqui nós temos a Lua, essa parte preta aqui no meio, ok? Essa aqui é a Lua, mas ela não conseguiu tampar todo o Sol. Por isso que ficou esse anel aqui do disco solar. E esse é o eclipse solar anular, ok? Voltando para a figura, perceba que, então, a Lua está passando aqui. E aí, essas pessoas que estiverem nesta região do planeta Terra vão, então, acompanhar esse belíssimo eclipse chamado eclipse solar anular. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Agora, você tem outro tipo de eclipse solar chamado híbrido, aonde, dependendo da posição do planeta Terra que você estiver, você vai ver total, e dependendo da posição do planeta Terra que você estiver, você vai ver o eclipse anular, tá? Por isso que ele é chamado híbrido, ok? Agora, um quarto tipo de eclipse é o eclipse solar parcial.
Ele pode acontecer de algumas maneiras. Você pode ter, por exemplo, como essa figura ilustrada pelo grande professor Irineu Gomes Varela, lá do Planetário, né, de São Paulo, ok? Da Escola Municipal de Astrofísica também, ok? Meu mestre, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, ser aluno dele, um grande mestre. Ele representa nessa figura, tá, um eclipse solar parcial. Perceba que o cone de sombra da Lua aqui, que poderia ser projetado na Terra, não foi. Por isso não aconteceu aqui o total, ok? Ou anular, tanto faz, ok? Mas pela umbra aqui, pela penumbra aqui feita, ok? Essas pessoas que estão localizadas aqui no globo terrestre estão vendo o eclipse parcial. Agora, há de se falar que o eclipse parcial, ele também pode ser observado quando acontece o total e quando acontece o anular, ou o híbrido também, ok? Então, vamos lá. O total, para que se aconteça o total ou o anular, é necessário que se aconteça antes o eclipse parcial, depois você vai ter o total ou anular e depois volta a ter o parcial, ok? Ou então, dependendo da posição que você estiver no planeta Terra, tá? Você não vai ver o total ou o anular. Você vai ver um parcial. Isso vai depender da latitude e longitude que você estiver. Então, enquanto você vê em determinado ponto do globo terrestre um parcial, tem gente mais afortunada que está vendo o total ou o anular. Entendeu? Então, é assim que se acontece o parcial. Ok? Muito bem. Agora, sobre o eclipse solar de 21 de agosto de 2017. Essa figura aqui ilustra muito bem quem poderá observar o eclipse como ele sendo total. Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas que estão localizadas aqui, ó, nessa faixa azul, tá vendo? Ó? Então, esta faixa azul que vai pegar de uma ponta aqui dos Estados Unidos até a outra ponta aqui dos Estados Unidos, passando por vários estados aqui da América, ok? Poderão contemplar, então, o eclipse solar total. Mas são só essas pessoas que estão aqui, ó, tá ok? Agora, quem estiver aqui, por exemplo, nessa faixa aqui, tá? O que vai observar é 80% do disco solar coberto pela Lua, tá ok? Então, vai ser um eclipse o quê? Parcial. Mesma coisa aqui para cima. Agora eu vou caminhar para baixo porque interessa o Brasil. Vê, quem estiver nessa faixa vai ver 60% do disco solar coberto pela Lua. Agora olha nós aqui brasileiros. Quem estiver aqui, ó, nessa faixinha, 40%. Então olha lá, boa notícia para quem estiver nesta região do Brasil. Ok? Região norte aqui, Amazonas, por exemplo, tá? Vai ver 40% do seu disco coberto, o disco solar coberto pela Lua, tá? Na sua fase próxima da nova. Quem estiver nessa região aqui também vai conseguir ver, mas com o Sol próximo da linha do horizonte, ok? Quem estiver aqui nessa região aqui, ó, vai ver 20% do disco solar coberto pela Lua, e quem estiver mais nessa região aqui, 0. Ou seja, pessoas localizadas aqui em São Paulo, por exemplo, Florianópolis, aqui, toda essa parte sul, sudeste do Brasil, infelizmente não vai poder observar o eclipse solar, mas nem sequer parcial ao vivo, ok? Agora, quem estiver aqui nessa região do Brasil, norte, nordeste, aqui até acho que centro-oeste, então vai conseguir ver, ok, o eclipse parcial. Ok? Total, só mesmo pegando um avião, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, viajando para uma região aqui nos Estados Unidos e vindo para cá para poder observar o eclipse solar total. Muito bem, então eu peguei uma figura mais ampliada para a gente ver mais detalhes aqui sobre as pessoas no Brasil que poderão contemplar aqui o eclipse. Ok, muito bem. E aí, só para falar, aqui tem 20 horas no Universal Time, ou seja, a gente tem que subtrair menos 3, tá? Então, 17 horas aqui mais ou menos. Mas eu vou colocar os horários. Bom, sobre horário, como é que eu vou poder ver o eclipse? Aí eu poderia ficar aqui colocando milhões de slides para vocês, porque eu não sei de onde você está assistindo. Goiânia, de repente, sei lá, pessoal de Florianópolis, pessoal lá de João Pessoa, não sei. Então, eu vou recomendar para vocês entrarem nesse site aqui. E esse site, ele é muito bom, tá? Por quê? Então, vamos lá. Agora eu vou entrar com ele aqui, ó.
O site que eu estou falando é esse aqui, timeanddates.com. Vou colocar também escrito no vídeo, tá ok? Entrando no site, você vem aqui em Sun e Man, ok? E coloca aqui Eclipse, tá ok? Muito bem. Jogando em Eclipse, você vai cair, vai ser redirecionado a uma página onde você vai colocar aqui, ó, quando vai acontecer o próximo eclipse, daqui 9 dias, né, 23 horas, e aí eu vou colocar aqui a minha cidade. Então, por exemplo, suponha que eu esteja em Rio Branco, ok? Então, eu vou colocar Rio Branco e ele já vai me gerar aqui um banco de dados, ó, Rio Branco, Acre, Brasil, ok? Vamos colocar aqui, ó, Rio Branco, Acre, Brasil. Para um pouquinho, né? Rio Branco, Acre, Brasil, tá aqui, ó. Aí eu vou colocar essa imagem e ele então vai me colocar como eu vou ver o eclipse, de que maneira eu vou ver esse eclipse solar. Isso também vale para o lunar, tá bom? Ele traz uma animação sobre como vai ser o eclipse, tá vendo? Ó, quem tá lá no Rio Branco vai ver um pedacinho bem pequenininho aí do eclipse aqui, ó, tá? A Lua, esse é o disco lunar passando à frente do disco solar e vai ver um pedacinho bem pequenininho sendo eclipsado. Ele também me coloca aqui os horários de observação do início, do momento máximo e do final do eclipse, tá ok? Mas vamos supor que eu não esteja lá em Rio Branco, mas agora eu vou estar em João Pessoa, por exemplo, João Pessoa. Ok? Ele já me dá aqui, ó, um banco de dados, ok? Vê que tem um monte de João Pessoa, né? Então vamos lá, colocar João Pessoa aqui. Deixa eu só colocar o azinho para ele registrar de novo, ok? João Pessoa, Paraíba, Brasil, ok? E aí ele também vai me colocar aí aonde eu vou então poder e como observar. Veja que eu coloquei aqui, tá? A gente está bem no limite aí do Brasil, tá ok? E aí ele vai me colocar, olha lá que maravilha, espetáculo. Olha que espetáculo para quem está em João Pessoa vai ver aí, tá? Acho que é 40%, né? Ou 30% do disco solar coberto pela a Lua aqui, tá ok? Muito bem. E os horários de observação? Tá aqui, ó. Seu melhor horário vai ser 17 e 15 minutos para quem está em João Pessoa. Tá? Mas o que é isso aqui, 17 horas e 19 minutos? O Sol vai estar se pondo. Ok? Então, quem está nessa região aí vai ver uma parte do parcial, né? Aí caminhando para o final do parcial, quando o Sol estiver se pondo. Então, ele não vai ver completo, mas pelo menos o momento máximo vai ver. Então, eu recomendo que você entre nesse site, ok? Timeanddates.com, vem em Sun, Moon e coloca aqui eclipses e digita sua cidade. Aí sim você vai poder ver. Se você, por exemplo, colocar São Paulo, você vai ver que não vai ver o eclipse, ok? Infelizmente. Tá bom? Muito bem. Visto isso, voltando para a apresentação, agora sim, americano eu acho fabuloso porque eles sabem fazer marketing, né? Tem essa coisa. Por exemplo, aconteceu um eclipse solar esse ano, bem aqui no sul da América do Sul, belíssimo, belíssimo, e que não foi divulgado por eles assim. Tinha no site da NASA, mas não era assim esse marketing fabuloso. E para nós brasileiros saía muito mais barato ir até lá do que para os Estados Unidos. Você entendeu? Então, só que agora a gente já passou, a gente está em 21 de agosto, está se aproximando de 21 de agosto, tá ok? Então aí é o momento que você vai, então, se quiser, viajar até os Estados Unidos, tá? Para poder saber aonde observar. Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem, tá? Eu quero observar o eclipse e quero viajar até lá. Já tenho 2 colegas meus, por exemplo, que trabalhei com eles, que estão indo para lá, ok? Eu gostaria muito de ir, mas enfim, por uma questão, minha filha acabou de nascer, não vou poder ir, aquela coisa toda, mas existem aí os caçadores de eclipses que vão atrás dos eclipses e vale a pena, tá? Agora, corre o risco, tá, gente, de você fazer uma viagem dessa, pagar uma viagem, por exemplo, passagem até Orlando, alugar o carro e ir até aqui, ó, Carolina do Sul, ou um voo direto para Carolina do Sul, por exemplo, tá? E chega e fecha o céu no dia. Então você tem que estar atento às condições climáticas, tá bom? O melhor lugar para observar vai ser por aqui nessa região, aqui perto de São Luís, tá? Que é aqui, ó, o momento maior de duração, que são 2 minutos e 40 segundos, tá? 40,2 segundos, tá? E aqui é o momento máximo de 2 minutos e 40,1 segundo, tá? Então, estando nessa faixa aqui, tá? Ou mesmo aqui, tanto faz, você estando aqui, você vai ver ele total, ok? Então, vale a pena. Agora, gente, um detalhe.
Eu não sei o caso dos Estados Unidos, não cheguei a realizar essa pesquisa, mas, por exemplo, teve um eclipse que aconteceu na Ilha de Páscoa, que eu também quase fui para buscar esse eclipse, acabei não indo, mas as passagens aéreas que estavam R$ 1.500 aumentaram para R$ 5.000. Então, é comum passagem aéreas, hospedagem, aluguel de carro, enfim, aluguel de carro nem tanto, mas hospedagem, passagem aérea sim, aumentar e muito na semana do eclipse. Tá ok? Porque é muita gente correndo para esses lugares aqui. Como a faixa territorial será enorme, tá? Pode ser que esse eclipse se dilua em questões de preço, tá bom? Você encontra na internet também pacotes em revistas de astronomia que fazem sobre como observar esse eclipse aqui, promovem festas e etc e tal. É muito legal, é uma festa mesmo observar um eclipse solar total, tá bom? E aí, se você quer mais informação, tem vontade de viajar até lá, eu aconselho você entrar nesse site aqui, que também vou deixar escrito para você, tá? Esse site ele traz todas as informações sobre o eclipse que você tem, necessário, inclusive a figura que eu retirei, tá? E aqui no final dela, tá? Você tem as informações de mapas mais detalhados, tá? Se você quer viajar, por exemplo, para Kansas, enfim, Carolina do Sul, Geórgia, você tira as suas informações, tá bom? Eu acredito, tá? Eu acredito, não fiz essa pesquisa, mas acredito que a mais barata é você ir para Carolina do Sul, tá ok? O voo mais barato, não sei, tá? Aí é de você, mas de repente você pode desembarcar em Orlando, como eu brinco, abraçar o Mickey, beijar o Pateta, pegar um carro, alugar e ir até aqui depois, tá bom? Ou antes, enfim, tá ok? Muito bem. Agora, como observar um eclipse solar total? Seja esse, seja qual for. Primeira coisa, gente, raio-x, aquele sanduíche de raio-x que o pessoal faz, papel celofane, usar óculos de sol, olhar direto para o sol, esfumaçar. Tem pessoal que pega a vela e esfumaça uma garrafa e vai observar. Gente, não faça isso. Eu vou ser até mais enfático, nunca faça isso, tá? Porque você vai ficar cego, você vai achar que está observando, abafando, com filme fotográfico, sanduíche de filme fotográfico, e você não está percebendo, os raios ultravioletas estão passando por microfuros e estão deixando você, prejudicando sua vista. Então, não, nunca faça isso. Como fazer? O mais barato de todos aqui no Brasil que existe é você pegar um filtro de soldador número 12 ou 14, tá ok? Filtro de soldador se vende em casas de materiais de construção, aquele filtro que os soldadores colocam na frente de máscara, tá? Para soldar. Tem que ser o 12 ou 14, tá? Preferência o 14, mas o 12 é mais comum no mercado. Você vai pagar isso aí R$2 a R$5 no máximo. Abaixa a cabeça, põe na frente do olho, levanta a cabeça, observa aqui, ó, o sol eclipsado. Essa é uma foto que eu tirei na época na TV Climatempo, que a gente transmitiu ao vivo esse eclipse solar parcial que aconteceu em São Paulo, tá ok? Pôs na frente do olho, observou, 10 segundos no máximo, abaixou a cabeça, tirou o filtro da frente, tá? É mais ou menos uma bolinha assim que você vê aqui, tá ok? Isso aqui é reflexo da câmera fotográfica, tá ok? Mas aqui está o eclipse solar acontecendo. E aí, é mais ou menos esse tamanho que a gente vê, tá? Ah, tem uma janela e um prédio na frente, isso aqui é montagem. Não, gente, isso aqui é reflexo da foto, tá ok? Mas essa foto é legal porque ela reflete mais ou menos o tamanho que você vai ver aí o disco solar eclipsado, tá? Muito bem. Agora, tem um telescópio que quero observar. No Brasil, algumas vezes existe no mercado vendendo essa lâmina aqui, que é o filtro Bader, ou então isso aqui direto, tá ok? Que você pode colocar na frente do seu telescópio. Esse filtro Bader você coloca direto na frente do seu telescópio. Aí é seguro, tá? 100% seguro. Existe o filtro Tausel também, que você pode colocar na frente do seu telescópio. Tanto o Bader, como o Tausel, vende em folhas, ou então pode vender direto assim. Só que vender assim é mais difícil de comprar. No Brasil é impossível, tá? Lá fora você encontra mais opções para diversos tipos de telescópio. Então você tem que comprar folha. E aí o que o pessoal faz? Ou faz uma montagem caseira que você acha no YouTube, ou alguns telescópios me trazem essa tampa que tem um furo aqui na frente. Esse furo serve para duas coisas: para bloquear a luz da lua cheia, quando você quer observar, porque é muito intensa, acaba ferindo o olho, ou então colocar essa lâmina na parte de trás, usa durex, tá? Durex não, perdão, fita crepe, perdão, usa fita crepe, tá? Para colar, durex não, porque ela derrete, e aí esse filtro pode descolar, então usa a fita crepe, e aí você cola aqui atrás desse orifício aqui que tem no seu telescópio, e põe aqui na frente do telescópio,
tá bom? Você pode usar esse filtro Bader ou o Towson aqui também na frente desse belo telescópio Nexstar, aqui, acho que esse aqui é uns 6 ou 8 polegadas, belíssimo telescópio, tá? Você pode pôr aqui dessa maneira, fazendo essa montagem, pode pôr também na frente da sua câmera fotográfica, e aí é o seguinte, gente, você tem câmera fotográfica, quer registrar um momento, nunca põe a câmera direto, tá? Porque senão vai queimar seu CCD. Ou você põe o filtro, ou você pode usar até aquele filtro de soldador aqui na frente, tá bom? Vale a pena. E também o binóculo. Tá? Eu gosto muito de observar eclipse solar com binóculos, tá? E não com telescópio, mas aí é preferência, gosto de cada um, principalmente binóculos 15x70, tá ok? Muito bem. E aí, esse é o aspecto do eclipse solar que você vai ver com o filtro Bader. Tá bem? Fica uma cor mais prateada. Se tiver alguma mancha solar aqui, você vai ver, é muito bonito. O Towson você vê dessa maneira aqui, nessa coloração por causa da frequência dele, tá? E se tiver também alguma mancha solar, você vai ver, é muito bonito você ver. Aqui está a Lua, tá? Há de se falar que aqui está a Lua, tá? E esse é o disco solar. Muito bem. No Brasil, teve uma época que vendeu esses óculos aqui por um preço bem baratinho, tá? Relativamente barato, R$10, mas lá fora era muito mais barato, você paga $1, nem isso, tá? Mas, enfim, você tem esse tipo aqui de óculos aí, vendido tanto na Europa, comunidade europeia, como nos Estados Unidos, enfim, e no Brasil, algumas vezes entra aqui no mercado nacional. É legal de ver? É legal, gente, mas você vê ele bem pequenininho, tá? Vou ser sincero com vocês, tá? Vê bem pequenininho o disco solar. Não vai imaginar que você vai ver um negócio desse tamanho aqui, ó. Tá? Você vai ver nessa frequência aqui. Não vai imaginar que você vai ver um negócio desse tamanho. No máximo que você vai ver, tá? É algo um pouco menor que isso, inclusive. Tá bom? Mas vale a pena se está vendendo aqui no mercado nacional. Muito bem. Agora, existem telescópios só e somente só para observação do Sol. Não dá para ver planetas tá? Não dá para ver planetas, não dá para ver Júpiter, não dá para ver nada. Só o Sol, que é o Coronado e o Lunt, por exemplo. São exemplos, tá? Aí a gente está falando de telescópios que aqui no mercado nacional vai custar mais ou menos uns 5, 6 mil reais. E esse aqui, gente, dá mais ou menos 2 palmos de tamanho. O pessoal às vezes olha e fala, mas que pequenininho, 2 palmos de tamanho. Quando você olha um bicho desse aqui, gente, aí você vê isso. Aí é outra história, aí muda. Ele está no filtro H-alfa, você vê proeminências, tá? Você vê aqui, ó, filamentos, você vê manchas solares com detalhes, você vê os grânulos, o limbo. Aí é outra história, é um espetáculo à parte para observar, tá? Mas aí requer realmente de um dinheiro a mais, tá? Poucas vezes, esse aqui, pelo que eu me lembro, nunca entrou no mercado nacional. Esse já entrou uma vez só, 2 vezes, pela infelizmente fechada loja, que hoje não existe mais, mas enfim, quem sabe volta aí no mercado. Agora, você tem várias outras maneiras de ver, tá? Isso aqui é um escorredor de macarrão, né? Acho que é de macarrão, e aí quando você projeta a sombra na parede, você vê assim, ó, tudo eclipsado, tá? Você tem o pinhole, que isso aqui não deixa de ser um método pinhole também, fazer um furo no papel, e aí você vai ver aqui, tá? Pode ser por projeção, telescópio ou binóculo, tá ok? Ou então o Sangam, que eu adoro, sou apaixonado por essa técnica. Agora, gente, se você tem um telescópio e quer colocar direto o seu telescópio ou binóculo projetando para ver por projeção, eu vou falar para você não fazer isso a primeiro momento. Primeiro que se é telescópio com espelho, nunca faça isso. Se é telescópio com lente, né, os refratores, tá? Aí você tem que ter um tipo específico. Tá bom? E eu vou colocar também um link sobre uma apresentação sobre como observar o Sol, uma aula que eu já dei várias vezes para professores, ok? Sobre como observar o Sol, seja por projeção ou de maneira direta, tá? E lá, se você tem um telescópio e quer fazer por projeção, tem que acessar isso, porque tem determinados telescópios, por exemplo, o apocromático, que não pode apontar para o Sol, senão vai derreter a colinha que existe entre as lentes. Tá bom? Tem que ser, geralmente esses telescópios mais simples que se vendem em shopping são indicados, tá? Para fazer projeção, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, eu não estou na região do Brasil que vou conseguir observar. Como é que eu posso observar? Com certeza vão ter vários sites que vão transmitir isso pela internet. E aí você pode assistir pela internet, tá? Slow.com, nossa, como está nos Estados Unidos, então nem se fala, tá? Você vai ter muita transmissão ao vivo, pode ter certeza. A dica é, na hora, entrar como, por exemplo, Live Stream Eclipse Solar, tá? Live Stream ou Live Eclipse Solar. Você vai ter muitas transmissões ao vivo, você pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Bom,
A gente chegou ao final aqui da nossa transmissão sobre como observar. Se você gostou, dá um joinha, assina meu canal, tá? youtube.com/marcoscalil, acessa meu site momentoastronômico.com.br. Aqui eu coloco muitas informações todo dia primeiro sobre o que observar no céu da sua cidade, tá? Geralmente são 15 a 16 vídeos entre planetas, constelações, ok? E me siga no Twitter, tá? No Twitter eu também coloco direto aí informações, mais ou menos umas 3 por dia, sobre o que você pode observar no céu da sua cidade a olho nu, tá ok? Gostou, gente? Indica aí, tá? Indica aí para os seus colegas, compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Sobre como observar os eclipses que irão acontecer em agosto de 2017. Eu sou o Marcos Calil e desejo bons céus para todos nós e até um próximo programa. Valeu, gente!